Olá a todos. Aqui o objetivo desse vídeo é fazer um breve resumo aí que vai ter no máximo 10 minutos, sobre a última aula que nós tivemos na disciplina de transmissão de dados com o professor Emanuel. Vocês podem ver mais detalhes na transmissão. São 2 aulas na semana, porém a primeira foi a minha equipe que apresentou e por isso a minha equipe não faz o resumo sobre o conteúdo dela própria. Nós vamos fazer o resumo sobre a aula da equipe 10, e a equipe 10 ela deu aula sobre a transmissão de dados digitais em sinais analógicos. Ou seja, como é que a gente vai transmitir nossos dados digitais, ou seja, a imagem que você tem no computador, o vídeo, o texto, enfim, os seus arquivos em geral no seu computador. Você pode pegar qualquer exemplo, aquilo ali é digital, ou seja, está em dígitos, zeros e uns, é binário, né? Tudo aquilo ali são dígitos, e você quer transmitir, mas você quer transmitir em um sinal, né? Tem uma diferença entre dados e entre sinais, né? O dado é algo que tem uma representação que a gente consegue entender. Então, a imagem, por exemplo, são dados, são um conjunto de dados, e a gente consegue entender muito bem. Se a gente tem uma imagem de uma xícara de café, a gente olha para aquilo ali, aquele conjunto de dados, e a gente entende. Nós conseguimos captar o significado daquilo ali. O sinal, ele é o meio que a gente tem para transmitir esses dados que são dotados de um certo significado que a gente percebe claramente. O sinal ele não tem esse significado evidente, né? Se a gente pegar e usar um aparelho para olhar um sinal, eu esqueci agora o nome do aparelho, veio na mente, mas não vou citar para não acabar citando errado. Mas a gente olhar um sinal, o que a gente pode até olhar, isso aqui representa isso representa aquilo, mas a gente não entende exatamente o que é aquele conjunto daqueles sinais. A gente não consegue entender, isso aqui é uma foto, que lindo, estou vendo um cachorrinho aqui. Não, a gente não vai ver isso. Ou seja, o sinal ele não carrega o significado em si próprio, ele representa algo, né? Que é os nossos dados. Então, quando você quer transmitir os dados do seu computador, do seu smartphone, da sua TV, enfim, do que for, de um aparelho qualquer que seja inteligente para outro aparelho, você não transmite os dados, você converte esses dados em sinais, e aí o que você transmite são sinais, e lá no receptor vai haver uma conversão, ou melhor, você vai desconverter, vamos dizer assim, você vai pegar o seu sinal e transformar agora em seus dados novamente. E existem diferentes formas de fazer isso. A aula que a nossa equipe deu foi sobre a transmissão de dados digitais por meio de sinais também digitais. A que eu faço o resumo agora, dado essa breve introdução, é a transmissão de dados digitais em sinais analógicos. Bom, digitais para analógicos, o que é que a gente tem que entender? O digital é algo discreto, algo que é finito, algo que entre um ponto no tempo desse sinal para outro ponto, ele é finito. Já o analógico, não, ele não é discreto, ele não é finito, né? Ele é contínuo. Então, qualquer amostra ali que eu pegar desse sinal num tempo, eu vou ter uma infinidade de valores, né? Então, por exemplo, eu falando aqui para vocês, a minha voz que está sendo captada, ela é analógica, ela tem infinitos pontos, está captando ruído aqui que eu nem consigo ouvir. Mas o que vocês estão ouvindo aí no YouTube já é digital, já é discreto. Já teve uma mudança do analógico para o digital. Então a gente quer pegar os nossos dados digitais e quer transmitir para o analógico. Bom, se quiséssemos fazer a transmissão dos dados digitais para os sinais digitais, a gente utilizaria alguma técnica de codificação. A gente iria codificar os nossos dados em sinais. Porém, aqui, como é de dados digitais para sinais analógicos, a gente usa técnicas de outro campo, que é a modulação. Ou seja, a gente vai ter que modular esses nossos dados para poder a gente usa essa técnica de modulação.
Essas técnicas a gente pode utilizar, deixa eu pegar minha colinha aqui, a gente pode utilizar 3 técnicas básicas primitivas. Existem outras técnicas mais complexas, mas que vêm fundamentalmente dessa, da manipulação, né, da amplitude, que é a ASK, a sigla, a frequência, a FSK, e a fase, que é a PSK, porque fase com pH no caso, né, não fase com F. Bom, primeiro vamos ver aqui a nossa ASK, que é a nossa modulação por amplitude. A gente tem aqui nosso eixo, onde nós temos aqui embaixo o T, né, o tempo, e aqui a amplitude, certo? Quero transmitir os dados, certo? Eu vou primeiro desenhar e depois digo o que cada um representa. Obviamente, na prática não seria assim. Primeiro eu teria os dados, né? Por exemplo, eu teria lá 8 bits, que é um byte, né? Que é uma palavra. A gente poderia ter 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 0. Pronto. A gente queria transmitir isso e a gente ia achar o ASK correspondente a isso aqui, né? A codificação que a gente utiliza é ASK, a codificação não, desculpa, a modulação, e a gente já ia fazer assim. Para simplificar, eu primeiro vou fazer o sinal, e aí depois eu digo o que esse sinal ele representa. Então, vamos começar o nosso sinal aqui. Como é amplitude, a gente vai mudar a altura dessa onda. Então, aqui, desculpa, ficou pequeno. Aqui, não posso alterar a frequência, né? Só a amplitude. Aqui eu termino, né? Onde começa e termina, meu primeiro sinal. E aí, por exemplo, a partir daqui eu quero mandar eu já mudo a amplitude. Ó. Não mudei a frequência, só mudei a amplitude, o tamanho da nossa onda. Aqui eu começo outra, ainda com amplitude baixa. E aqui eu começo outra e eu volto a uma amplitude alta. Aí segue. Bom, eu posso dizer que aonde está mal desenhado, vocês me desculpem, mas eu creio que dá para entender o conceito da modulação por amplitude. Eu posso dizer que aonde for alto, a gente está transmitindo o bit 1. Aonde for baixo, a gente está transmitindo o bit 0. Então, nesse caso aqui, bem simples, bem simplório, tá até, a gente estaria transmitindo o 1 onde for alto e o 0 aonde for baixo. Isso aqui é muito basicão, certo? Na real, a gente transmitiria não um único bit, a gente transmitiria, por exemplo, bit 010, por exemplo. Então, seria algo mais complexo, a variação de amplitude aqui seria maior, mas isso é o básico para a gente entender. E se eu quiser usar FSK, a modulação por frequência? Bem, é só eu alterar a frequência e essa diferença na frequência, né, eu vou chamar um padrão de 0, o outro padrão de 1, né, para representar os nossos bits. Então, aquele mesmo sinal eu poderia fazer da seguinte forma. Eu estaria aqui em uma frequência, né, concluir aqui, e aqui eu já alteraria a frequência. A amplitude a mesma, mas a frequência muda. Aí aqui eu já poderia voltar a uma frequência maior novamente. Então o que acontece? Eu poderia dizer que aonde a frequência é maior seria o nosso 0 ou o nosso 1, de acordo com a convenção usada, e aonde a frequência fosse maior seria o oposto. Então essa é a FSK. Por último, a gente tem a PSK, que é a modulação por fase. A gente viu que a de frequência, vimos a de amplitude. Agora, a de fase, a gente não altera nem a frequência e nem a amplitude. A gente mexe apenas com a fase, como foi com as outras. Cada um mexe apenas com aquilo, né, que é a característica da modulação.
Então, na fase eu vou fazer um deslocamento em graus. Então, eu tenho aqui em 0 graus, aquele original nossa, eu posso dizer que é 0, certo? Eu venho aqui, venho aqui, concluo o sinal, aí aqui eu quero 1 agora. O que é que eu faço? Eu desloco a fase em 90 graus aí está aqui, certo? Então o que eu faço? Eu vou começar a minha onda daqui, do ponto 90, em vez de começar do ponto 0. Certo? E aí quando eu inverter de novo, vai ser o 0, e assim eu vou alternando entre zeros e uns conforme o meu sinal, e eu vou parando por aqui porque para não chegar a 11 minutos, pois é uma regra que chegue só a 10, certo? Obrigado por terem assistido o vídeo.